Então vamos para a palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. E a palavra de Deus diz assim: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Coloque a tua Bíblia aí na cadeira, aberta. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Não precisa fechar não, pode deixar. Vamos orar, amém? Quando a igreja ora, Deus manifesta o poder dele. Você crê nisso? A palavra de Deus diz: onde tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele se faz presente. Então vamos orar, querido. Fecha os seus olhos e peça que Deus possa falar contigo nessa noite. Que você venha abrir o seu coração. Em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos o teu nome. E esta é a palavra que o Senhor tem para nós, Pai. Que o Senhor tem grandes coisas para nossas vidas. Tua palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para nós. E nós queremos, Deus, que o Senhor venha nessa noite falar aos nossos corações, segundo a tua palavra, Pai. Declaramos que haja nessa noite posicionamento e que o Senhor opere maravilhas em nosso meio. Que a tua palavra seja rema. Deus, que cada um venha a ser cheio, cada um venha a crer. Que aqueles que entraram nessa noite cabisbaixos, Senhor Deus, que aqueles que entraram tristes possam sair avivados pelo poder do nome de Jesus. Possam ser cheios nesta noite, Pai. Fala em cada coração, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pode sentar, queridos. Glória a Deus. Eu queria que os irmãos prestassem muita atenção, porque é uma palavra poderosa que vai colocar uma vírgula na tua história. Porque muitas vezes o diabo começa dizendo assim: já acabou, não vai acontecer mais nada. E coloca um ponto final na história das pessoas. Mas Deus é um Deus que pega o que o diabo coloca de ponto final e pega e desce como uma vírgula e diz: eu vou continuar a história do meu filho. Eu quero que você abra também comigo Amós, capítulo 7, versículo 14 e 15. Amós, capítulo 7, versículo 14 e 15. Nós vamos ler alguns textos da palavra. Se você tiver dificuldade, você pode procurar no índice. Depois de Jeremias, depois de Ezequiel, depois de Oséias, antes de Obadias, antes de Jonas. E o versículo 14 de Amós, capítulo 7, vou esperar os irmãos abrirem. É bom que nós já começamos com um capítulo e um livro assim, né? Daqueles. E a palavra diz assim, queridos, todos acharam? Amós 7, 14 e 15. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão. Não, perdão, esse é o 9, é o 7. Estou lendo errado. Respondeu Amós e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Vou ler de novo. Respondeu Amós
e disse a Amazias: eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boieiro e colhedor de sicômoros. Mas, o 15, o Senhor me tirou de após o gado, e o Senhor me disse: vai e profetiza ao meu povo de Israel. Amém, queridos? O texto de Coríntios diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam a Deus aqui? Levanta a mão. Eu quero crer que você crê mesmo nisso. Quantos amam a Deus mesmo? Levanta a mão. Se você ama a Deus, essa palavra é para a tua vida. Que Deus tem coisas grandes para você. Nós precisamos sair da esfera do natural. Nós precisamos sair da esfera daquilo que os nossos olhos permitem ver. E entrar na esfera do que Deus vê. Esse texto não é brinquedo. Esse texto vai além da nossa capacidade. Esse texto vai além daquilo que o nosso coração permite. Esse texto diz que Deus vai levar a gente muito além daquilo que a gente está pensando. Os nossos olhos, ele é cercado por situações que a gente vive no nosso dia a dia. Problema, luta, confusão, picuinha, redes sociais e etc. Só que Deus não vê nada disso. Deus é poderoso e o olho dele já é algo que vê lá na frente. Deus tem uma visão lá na frente a teu respeito. Quando você nasceu, querido, Deus já tinha algo planejado para a tua vida. O inimigo muitas vezes, sabendo que você é um escolhido, ele tenta colocar pedras, buracos, caminhos duvidosos, para que você e eu saia do caminho e não experimente o que Deus tem para nós. Mas eu citei o texto de Amós, que foi um profeta da Bíblia, um homem que teve um privilégio que você não teve, que eu não tive, de escrever um livro. E a Bíblia está dizendo algo sobre a vida desse homem. Ele era colhedor, ele era mexer com gado, ele era do sítio, ele era matuto, ele era alguém que estava lá na roça. E a vida dele era aquilo. Ele diz assim: eu não sou profeta. Ele diz: eu não sou discípulo de profeta. Eu apenas trabalho com gado e sou colhedor de sicômoros. Ou seja, sou uma pessoa simples. Sou uma pessoa que tem uma vida normal. Sou uma pessoa que mora no mato. Sou um bicho do mato, em outras palavras. Mas Deus, quando olhou para nós, permitiu que ele crescesse de tal forma que ele fosse vivendo a vida de acordo como ele queria, no sentido de que ele escolhesse a profissão dele. E até aí Deus respeita. Só que com Deus, ele sempre enxerga o ser humano com um determinado dia. Existe um determinado dia na vida do ser humano que é um botão de liga e desliga, de mudar o destino, mudar a rota, mudar a situação. Então aquele homem vem trabalhando e jamais sonha em ser profeta. Tem gente que sonha em ser profeta. No Antigo Testamento, quem sonhava em ser profeta poderia se matricular na escola de profeta. Mas ele não. Ele não queria saber de profeta, ele não queria ser profeta, ele não queria saber de nada. Ele queria simplesmente trabalhar e cuidar da vida dele. Mas Deus olhou para nós. Deus observou na vida daquele homem simples, com o seu... não é português, não, porque naquela época não tinha português, mas vamos transportar para os dias de hoje. Com o seu português simples, com a sua capacidade escolar simples, com o seu modo intelectual simples. Mas Deus já tinha algo planejado para aquele homem, além daquilo que ele imaginava. E um dia o próprio Deus o chama. Um dia o próprio Deus diz: Amós, você vai ser profeta e profetizar para o meu povo. Deus escolheu alguém que não tinha curso. Deus escolheu alguém que tinha uma vida temente a Deus, sim, mas tinha uma vida lá na dele. Porque Deus é assim.
Deus tem a capacidade de pegar pessoas que as pessoas não botam muita fé, que deixa lá no cantinho e diz assim, aquele ali é rurico, aquele ali é rural, aquele ali é simplão, como diz. Mas Deus não é assim. Parece que esse texto de Coríntios olhou para aquele homem chamado Amós, e Deus já olhava para ele e dizia assim, eu tenho algo grande na tua vida. E o tempo foi passando. O tempo na tua vida vai passando, e parece que não existe plano algum de Deus na tua vida. Mas eu quero te dizer, parece que não existe, mas existe. Deus sabe a hora certa de ativar. Num determinado dia ele apareceu para aquele homem da roça e disse assim, ó, você vai ser profeta, eu vou te usar, eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, você vai ser um líder do meu povo, você é alguém que eu escolhi. Só que até então, irmãos, até que esse dia chegasse, ele simplesmente vivia a vida dele. Você talvez está vivendo a tua vida, levando, empurrando, indo na igreja, congregando, adorando, buscando, trabalhando. Mas tem dias na nossa vida que o Senhor faz algo assim, de mudar da água para o vinho. Tem dia que o Senhor fala forte conosco, ao ponto de a gente falar assim, parece que hoje eu estou tendo uma experiência com Deus, e parece que hoje Deus está me colocando um novo desafio, parece que Deus hoje está me chamando, parece que Deus hoje tem algo sobre a minha vida, e é assim que Ele faz. O que Ele tinha preparado para nós era coisas grandes, e aí de repente Ele começou a ser levantado para falar para o povo, assim diz o Senhor. As pessoas quando ouviram Amós profetizar disseram assim, mas espera aí, Deus está falando com ele? Deus está usando ele? Ele não entrou na escola de profeta. Mas antes que alguém falasse, embora o povo pensava, ele disse, gente, eu não sou profeta. Olha a apresentação dele. Eu não sou profeta nem discípulo de profeta, mas Deus mandou eu vir aqui trazer uma palavra para vocês. Até então a vida dele era uma, o dia a dia dele era um, o horário dele trabalhar, fazer as coisas era um. Mas de repente Deus o chama, e de repente Deus o diz assim, você vai ser minha boca. Oh, mas eu vou acordar cedo hoje, eu vou para a roça. Não, você vai pegar o teu animal, você vai até a cidade, e você vai falar que eu quero dizer para o povo, tudo aquilo que está engasgado aqui no meu coração e na minha boca, eu quero dizer para o povo, isso, e eu vou usar você. Eu, Senhor? Sim. E de uma hora para outra, aquele homem rural, aquele homem simples, parece que o Coríntios, mesmo sendo do Novo Testamento, se cumpre na vida dele. E ele começa a se ver, e o povo começa a respeitar ele, começa a ver ele como profeta. Sabe o que eu quero dizer? Que aquilo que Deus tinha preparado para Amós aconteceu. E um dia o cotidiano dele foi embora, o dia a dia dele normal foi embora. E ele passou a viver dias especiais, dias diferentes. Eu quero dizer para você, Deus tem algo grande na tua vida. Os teus dias podem estar hoje no normal. Você pode estar dirigindo hoje no automático. Mas daqui a pouco Deus vai assumir o controle da tua vida. E você vai entender o que Deus quer fazer. E Ele vai te levar, vai te conduzir, vai colocar palavras na tua boca. E vai te usar poderosamente para a tua família, para o teu povo. Quem crê? Foi assim. Foi assim. Amós não foi o único homem na Bíblia que me inspira a entender que um dia o que Deus vê em mim vai acontecer, o que Deus viu nele vai acontecer. Queria que vocês abrissem a palavra de Deus. 1 Reis, capítulo 3, para trás. 1 Reis, capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 5. Nós vamos falar de um homem chamado Salomão. Quantos conhecem aqui? Levanta a mão. Quantos conhecem aqui? Levanta a mão. Poxa, você é velho mesmo, hein? Você conhece o Salomão? Poxa vida. 1 Reis 3, 5. Olha que tremendo. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. Disse-lhe Deus:
pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com o teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, e em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face. Mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Ó, conduzir-me. Está falando dele. O 8. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo coração compreensivo para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Amados, Davi teve várias esposas. Davi teve vários filhos. Vários. E aqui quem assume o trono de Davi não é o primogênito. Aqui quem assume o trono de Davi é um dos mais novos, Salomão. Agora, um rei tendo vários filhos, o mais velho fica pensando assim, o trono vai ser meu. E o segundo fica assim, se o mais velho morrer, quem assume sou eu. O terceiro fica assim, se o primeiro e o segundo morrer, aí fica eu. E a lógica do quarto, do quinto, do sexto, irmãos, já é desistir, porque aí tinha que morrer muito irmão para poder assumir, não é não? Então cada filho dos mais novos, a rapa do tacho, tinha um estilo de vida, cotidiano diferente. A vida deles era uma vida normal de um príncipe, embora não fosse ser o futuro rei, mas seria. Mas a Bíblia diz que Deus escolheu aquele homem. E Deus falou com Salomão. Salomão, uma pessoa que assume uma posição que, segundo a cabeça dele, ele não tinha capacidade de estar lá. Ele não tinha capacidade de ser rei. Ele não tinha. Agora, se ele não tinha capacidade de ser rei, isso mostra que, mesmo sendo filho de rei, a infância dele não foi aquela infância que o gerasse uma confiança de que eu sou filho do rei e eu vou ser. Não. Segundo ponto é que ter um homem como pai, chamado Davi, não é para qualquer um. Porque Davi foi um baita de um rei. E uma pessoa, para assumir o trono de Davi, ela se cobra muito. Ela vai dizer assim, meu Deus, eu vou assumir o trono que era do Davi, como que eu vou dar conta de tocar esse negócio? Como que eu vou dar conta de administrar esse povo? Mas a Bíblia diz o quê? Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. Na cabeça de Salomão ele não tinha preparo, mas aos olhos de Deus ele era o homem preparado para estar lá, para assumir. Davi sonhava em fazer o templo para o Senhor, porque Davi morava num palácio. E Davi não achava justo a arca da aliança ficar num lugar totalmente inferior do que a casa dele. E quando Davi quis fazer o templo, Deus não deixou. E para quem foi a incumbência de fazer o templo? Salomão. Mas o Salomão está assumindo o reinado no primeiro dia, e Deus visita ele, e Deus fala para ele, pede o que você quer. Ele olha para a realidade dele, ele olha para o dia a dia dele, ele se compara com o pai dele, e ele se vê, o meu dia a dia não me permite me enxergar como rei. O meu normal, a minha cabeça, os meus olhos, o meu coração me permite saber que eu sou limitado. Mas Deus coloca ele num posto acima do que ele pensa. Porque
Porque o nosso Deus é um Deus que diz na palavra que vai colocar o povo dele acima daquilo que você pensa. Deus vai colocar você numa altura, numa estatura de fé, de autoridade, acima do que você pensa, queridos. Quando Deus dá o sonho para ele, pergunta o que ele quer, ele diz assim: Senhor, eu vou ser franco, eu não dou conta nem de mim. Nem de mim. Como é que eu vou julgar o povo? Você já conhece a história bíblica que Deus simplesmente disse: eu me agradei do teu pedido, da tua proposta. Eu vou te dar a capacidade de você julgar todo o povo. Além de você ter pedido isso, eu vou te acrescentar riqueza. Você vai ser próspero, você vai ser abençoado e você vai ter um reino de paz. Quando que ele imaginava ser um rei tão bom quanto o pai dele? Nunca. Mas a Bíblia olha para Salomão, os olhos de Deus diz: eu vejo você lá na frente. Você vai construir o templo. Vai ser dito assim: o templo de Salomão. Não é aquele lá não. É aquele que foi. O templo de Salomão. E esse homem entra na história bíblica, na história humana, como um homem que foi chamado pelo homem mais sábio da terra. Depois de Jesus, é óbvio. Foi o homem mais sábio da terra. Como é que um homem que se julga, ele diz assim, ó: eu não passo de uma criança. Olha que bom um homem assumir que é uma criançona. Já conhece um homem que se assume que é uma criança? Eu sou um crianção. Ele se assumiu diante de Deus: eu sou um crianção. Eu não dou conta nem de mim. Essa é a tua realidade, mas não é a realidade de Deus. Deus não vê o hoje, Deus vê o amanhã. Deus não vê você agora como terreno baldio. Ele vê como uma construção edificada sobre a tua vida e Ele te vê lá na frente. O que foi ponto de mudança? O coração. O coração de Salomão. Ele foi sincero. Quem ama a Deus tem que ter um coração ao ponto de dizer assim: Senhor, não é não ter fé. Ah, pastor, eu não tenho fé que eu vou ser isso, que eu vou ser aquilo. Não. É dizer: Senhor, eu creio que o Senhor vai me colocar em patamares altos. Mas é o seguinte, eu não dou conta nem de mim, eu preciso do Senhor. E aí Deus pregou e falou assim: você vai ser um homem mais sábio, eu vou te encher de riqueza, você vai ser isso, você vai ser aquilo. E foi! O que eu vejo na vida de Salomão? Eu vejo um exemplo de que a palavra do Senhor se cumpriu na vida de Salomão. Porque Deus é um Deus que cumpre a sua palavra. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é viva, irmãos, e acontece. O nosso dia a dia nos faz a cada dia entender que nunca vai mudar nada. Mas eu quero te dizer, os olhos de Deus não é assim. Nós temos que estar preparados para Deus dar uma reviravolta na nossa vida e a gente entender quem nós somos, o que Ele quer que nós sejamos. Se Ele te colocar num patamar, se Deus te chamar para uma posição, você vai dizer o que para Deus? Não, Deus, eu não quero não. O máximo que Deus vai aceitar é você chegar e fazer como Salomão: Deus, eu sei que o Senhor me pôs aqui, mas capacidade eu não tenho. Ele vai falar assim: você não tem, mas eu vou derramar a minha capacidade na tua vida. Amós era um homem do sítio. Deus falou assim: você pode ser do sítio, mas eu vou soprar na tua boca as minhas palavras e você vai ser uma ferramenta minha. Deus é assim. Você está em 1 Reis? Vai para o capítulo 19. Versículo 15. Deixa eu contar o contexto histórico para vocês, para a gente entrar aqui. Elias está na caverna. Quantos aqui já ouviram a mensagem de Elias na caverna? Levanta a mão. Já ouviu? Esse negócio de caverna não funciona, irmão. Caverna, nem o Batman não fica mais lá na caverna. Não funciona. Crente na caverna é um problema. Olha o que aconteceu com Elias ao sair da caverna. Versículo 15. Disse-lhe o Senhor: vai,
volta ao teu caminho, para o deserto de Damasco. Esse negócio de Damasco, a gente sabe outras histórias dessa cidade, né? Esse caminho é um caminho. E chegando lá, ungi a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Por quê? Porque Elias ficou com aquela conversinha, me mata, me leva. Deus colocou ele como profeta, Deus colocou ele como um homem de autoridade, ele já tinha enfrentado profetas de Baal, mas ele ficou com essa mimimi, e aí, ai meu Senhor, tira minha vida, eu não quero mais ser profeta. Deus falou, você não quer não? Tá bom, vou te arrumar um substituto. Vai lá, você vai ungir fulano como rei da Síria, ciclano como rei de Israel, e o Eliseu. Aí agora, vamos para o texto do versículo 19. Versículo 19. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. O que ele estava fazendo, irmãos? Mexendo com bois. Adiante dele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Então deixou os bois, correu após Elias e disse, deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe, vai e volta, porque sabes o que fiz contigo. Ou seja, você sabe que você é um escolhido. Olha o que acontece. Já que Deus falou para Elias que ele tinha que arrumar um substituto, ele arrumou um substituto. Passou no caminho, encontrou um homem mexendo com um boi. Fala para quem está do seu lado assim, ó. Outro da roça. Você sabe por que Deus faz essas coisas, irmãos? Sabe por que Deus faz essas coisas? A palavra de Deus diz na primeira carta aos Coríntios, você não precisa abrir. Capítulo 1, 27 e 28. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Ou seja, precisa de um substituto. A altura de Elias precisa. Quem que Deus escolhe? Outro do mato. Outro da roça. Por quê? Porque para Deus não é igual para o homem. O homem vê de um jeito, Deus vê de outro. Aí Eliseu disse para Elias, tudo bem, eu entendi que você quis dizer com o manto que você passou em mim, mas eu posso despedir do meu pai e da minha mãe? Pode. E foi despedir. Agora, essa substituição de Elias para Eliseu, não foi assim. Elias, ou Eliseu, você vai ser meu substituto agora. Que eu falei para Deus que eu não quero mais nada com nada, eu vou parar, vou entregar os pontos. Foi assim não. Quando Elias chamou Eliseu para seguir ele, Eliseu foi. A Bíblia diz que 32 anos ele ficou junto com Elias. Então, ou seja, quando Elias pediu baixa na carteira, a baixa de Deus inclui você trabalhar os 30 dias. Como é que é chamado aqui hoje no nosso cotidiano? Aviso, não é? O aviso prévio de Deus, ele foi 32 anos. Então, você que pensa em parar, já começa agora. Daqui mais 32 anos, você pode parar. Eu acho que não tem problema nenhum. Aí o Eliseu foi, seguiu, serviu. Elias fez 7 milagres. Eliseu fez 14 milagres. Sabe por quê? Porque quando Deus olhou para aquele homem que estava trabalhando, cuidando de boi, e alguns estudos dizem que ele trabalhava com lenha também, achador de lenha. Eu fico imaginando Deus olhando para aquele homem, todo dia acordando cedo, pegando o seu machado e não arracha lenha.
Deus às vezes olha para você, vê todo dia você pegando um ônibus e indo trabalhar, pegando o carro e indo trabalhar, pegar a moto e indo trabalhar, segunda, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, e a tua vida entra ano, sai ano, parece que é a mesma coisa. Mas Deus olhou um dia para Elias e Eliseu falou assim: vai ter algo sobrenatural na vida de um homem que eu estou escolhendo um homem para ser o seu sucessor. E não vai ser igual a você não, vai superar você. Porque quando Deus escolhe, irmão, é para superar. Quando Deus escolhe é para ir mais à frente. Quando Deus escolhe é para fazer algo maior do que a gente pensa. Quando simplesmente aquele homem é escolhido, ele não imaginava o que viria sobre ele. Só que a Bíblia diz que a unção que veio sobre Eliseu foi dobrada da porção da unção que veio de Elias. Sabe por quê? Porque quando ele estava trabalhando com boi ou rachando lenha, Deus estava dizendo assim: aguenta a mão, vai ter um dia que vai ser o dia da mudança, que vai passar alguém e vai mudar a vida. O que teve que acontecer para mudar a vida de Eliseu? Num determinado dia, passou o profeta e aquilo mudou. Num determinado dia, Deus falou com Salomão e a vida dele mudou. Num determinado dia, Deus falou e escolheu Amós e ele se levantou. Existe um determinado dia que muda as coisas da tua vida, da água para o vinho. Se a palavra de Deus estiver falando com você, pode ser uma experiência de Deus estar falando com você hoje. Porque para Salomão, Deus deu um sonho. Para Eliseu foi um profeta. Deus utiliza de vários mecanismos para dizer: existe um dia que eu vou mudar a tua história. Você conhece a palavra? Um dia Deus chamou Jeremias. E é um texto conhecidíssimo, onde Deus falou que Jeremias seria um boca de Deus na terra. Jeremias foi falar para Deus o quê? Eu também não passo, assim como outros, né, que falou, eu também não passo de uma criança. Deus disse assim: eu te escolhi desde o ventre materno. Não diga que você é como uma criança, porque você é um escolhido meu. Quando Deus escolhe uma pessoa, querido, desde o ventre materno já é escolha de Deus. Desde o ventre materno, Coríntios 2:9 diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado. Quando você é um escolhido de Deus, querido, tem escolhido de Deus aqui? Levanta a mão. Quando se tem um escolhido de Deus, já está decretado por Deus que um dia vai acontecer algo que vai mudar a tua história. E o cotidiano que era normal vai acontecer de virar a página e você vai entrar no sobrenatural. Você precisa pedir para esse dia chegar na tua vida. Você precisa falar: Deus, eu preciso que esse dia vire na minha vida. Eu preciso entender o que o Senhor espera de mim. Porque todos esses homens, querido, Deus esperava algo deles. Deus espera algo de você. O dia a dia sendo comum, sendo igual, é enquanto você acha que o dia a dia é teu. Que é para acontecer o que você sonha. Que é para acontecer o que você está esperando. Mas a partir do momento que você entender que existe um propósito de Deus na tua vida, Deus começa a permitir que você comece a achar qual é o propósito dele. E eu vou te dizer, o propósito dele é coisa grande para você, querido. É grande. Mas isso precisa entrar no seu coração. Deus tem uma visão a teu respeito lá na frente. Deus já projetou você para algo maravilhoso. Às vezes a gente não entende, a gente vê uma criança vindo aqui, receber uma oração. A gente fala: é um filho de crente. A gente não entende, a gente não consegue ver. Mas de repente Deus lá no céu está olhando para uma dessas crianças que está aqui na igreja. E Deus deve estar falando assim: ó, essa criança aqui vai ser o futuro prefeito de São José do Rio Preto, que eu vou usar para fazer a diferença nessa cidade. É Deus que escolhe. Ele olhou para Salomão e falou assim: vai ser esse cara. É Deus que faz a diferença. E a gente não pode se prender naquilo que a gente está vendo. Deus, eu acho que eu não sou capaz. Eu acho que eu não seria uma boa pessoa responsável para cuidar disso, para ser um profeta, para ser um rei. Isaías também disse a mesma coisa. Isaías diz assim: eu fui escolhido desde o ventre materno. A concepção que você tem que ter é: você é escolha de Deus. Você tem essa concepção firmada no teu coração? Quantos têm essa concepção? Quantos têm esse entendimento? Irmãos, você é tão escolhido que é por isso que o diabo visa tanto derrubar a tua vida. Por isso que o diabo quer tanto destruir a tua vida.
O diabo não sabe o futuro, só sabe Deus. Mas ele sabe que quando envolve um escolhido, não é brincadeira, porque o diabo conhece a palavra. Você sabia que o diabo conhece a palavra? Você sabia que o diabo conhece a palavra? E por conhecer a palavra, eu quero te dizer, sabe qual que é o temor do diabo? O temor, o medo do diabo? É que 1 Coríntios 2,9 vem acontecer na tua vida. Ou seja, o maior, o grande, as coisas grandes que Deus tem para você aconteçam. Ele não quer que aconteçam. Ele quer que você viva só aquilo que os teus olhos permitem ver. Mas você pode nessa noite dizer assim, Senhor, eu quero enxergar com os teus olhos. Sem medo. Sem medo. Sem medo. Deus é capaz, querido. Deus pode pegar uma criança que ninguém dá nada para uma criança e diz assim, não sabe nem ler nem escrever. Deus pode e já está usando crianças poderosamente para ser boca de Deus. E aí essa criança começa a crescer de uma forma onde ela começa a entender que Deus vai fazer algo maior ainda quando ela crescer. Abre Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 18. Quem achou, dá um glória a Deus aí. A vocação dos discípulos. Olha quem que eram os discípulos que Jesus escolhe, irmãos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes no mar. Porque eram o quê? Pescadores. Fala para quem está falando assim, era pescador. E disse-lhes, olha o que o Senhor está fazendo aqui. Vinde após mim, e eu vos farei o quê? Pescadores de homens. Olha para cá. Pedro e André, dois irmãos. Dia a dia dele normal. Vamos pescar? É época boa agora de pescaria, né? É época boa. Vamos pegar tarrafa, rede, jogar. Vamos puxar. Vamos lá vender os peixes? Vamos. Guarda esses aqui que nós vamos comer. Vamos vender aqueles outros? Vamos vender. E aí vai. Passa uma estação, passa outra. Ixi, tá baixo o mar. Tá ruim. Pegando nada, tá frio. Não dá. É mês de dificuldade. É mês de crise. Vamos aguentar. Aí muda a estação. Ó, agora tá vindo aí a época do mar, vinha os peixes bons. Vamos lá, lançar a rede. Vamos pescar. Querido, criança, filho de pescador. Cresceram, pescador. Juventude, pescadores. Fase adulta, pescadores. Não sei com quantos anos, mas estudos dizem que Pedro foi depois dos 30. Depois dos 30 anos de idade. Aconteceu que o Senhor passou na praia, no mar lá. Viu os dois lançando a rede. E ele disse assim, eu estou chamando vocês. Vocês estavam vivendo o cotidiano de vocês. Vocês estavam vivendo o que os seus olhos permitem fazer. O que os teus olhos vê capacidade de fazer. Mas eu quero que vocês venham comigo. E literalmente aqueles dois homens foram escolhidos pelo Senhor. Jesus andou no meio de um monte de gente, mas aqueles dois foram escolhidos. Deus escolheu aqueles dois homens. E a partir dali Jesus disse assim, se vocês virem comigo, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Qual que era a profissão? Pescadores. O que eu aprendo aqui? Ao fazer 18 anos, 20 anos, 25 anos, 30 anos, o que passava na cabeça de um pescador? Eu sou pescador, vou morrer o quê? Meu filho vai ser o quê? Às vezes a gente sentencia o destino por aquilo que a gente é hoje. Mas eu quero te dizer que o teu destino está na mão de Deus, é Ele que define o teu destino. Não é o que você vive hoje que vai perdurar para o resto da tua vida, porque Deus é mais. Deus está vendo algo e o Senhor vai fazer algo acontecer num determinado dia. E esse dia que ele passou na praia foi o dia determinado para algo acontecer. Ao ponto deles tomarem uma atitude e dizer assim, quer saber? Eu vou deixar as redes mesmo, eu vou acompanhar esse homem. Começaram a andar com Jesus e se tornaram apóstolos.
Pedro se tornou presbítero. Pedro se tornou líder de igreja. De várias igrejas. Líder de um dos líderes, uma das pedras fundamentais de um presbitério. Quem ele era? Um pescador. Quem ele é? Um apóstolo, um presbítero, um dos líderes do presbitério da igreja de Atos, junto com Tiago, irmão de Jesus. Olha o que acontece, irmãos. Deus fez o sobrenatural acontecer na vida de um pescador. Não importa a profissão que você tenha, não importa os limites humanos que você pensa que tem, o que importa é que já está definido que quem ama, que levanta a mão. Quem ama pode esperar que Deus vai fazer o sobrenatural acontecer. Deus tira da onde não tem, Deus dá para quem não tem, mas se você ama, Ele vai fazer acontecer na tua vida. Essa foi a palavra que Deus me deu para trazer para a igreja, porque Ele sabia que hoje tem pessoas aqui que hoje pode muito bem dizer assim: Senhor, se existiu um dia para Pedro para que a vida dele mudasse, se existiu um dia para Salomão para que a vida dele mudasse, se existiu um dia para aquele homem roceiro Amós mudasse, para Isaías, para Jeremias, hoje pode ser o teu dia em nome de Jesus. Hoje pode ser o dia que o Senhor vai testificar e falar assim: ei, você já parou para pensar quem eu te escolhi para ser? O que eu quero fazer através da tua vida? Quais as palavras que eu quero pôr na tua boca? Eu quero te levantar como um servo ousado, uma serva ousada na minha presença. E aqueles dois foram. O que significa? Escolhido. Se o teu coração te cobra, se o teu coração borbulha por algo a mais de Deus, teu coração já está demonstrando que o teu coração é um coração de pessoas escolhidas por Deus. Quando eu ouvi a palavra de Deus, irmãos, quando Deus falou para mim que eu ia ser pastor, eu não gostava de estudar, eu não gostava de escrever. Eu ia na escola com um caderno de 10 matérias, sei lá quantas matérias, e uma caneta Bic azul, chinelo, bermudão e camiseta. Aí você vai falar assim, normal para um jovem, não era não, porque tinha uns que ia com mochila, com fichário, com caderninho bonitinho, com canetinha azul, vermelha, verde e preta, canetinha de 4 cores. Eu não queria nada com nada. Mas Deus foi vendo a minha infância, Deus foi vendo a minha juventude, Deus falou assim: você não se enxerga. Eu fui fazer um teste uma vez, para trabalhar numa empresa para vender automóvel. E o treinamento foram 5 dias. 8 horas por dia. Das 8 da manhã às 5 da tarde. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Quem perdesse, tinha um intervalo do almoço. Quem faltasse ou chegava atrasado já estava fora. Era um teste. Era um treinamento. E esse treinamento ia ver quais eram os mais aprovados, os mais eficazes, os mais entendidos, para poder fazer uma seleção. E um dos mecanismos de eliminar um candidato era: chegou atrasado, já não entra no curso. Não podia perder nada do curso. Faltou um dia, já estava fora. E era da Chevrolet. Aí eu, pelo menos presença, eu fui. Mas aí a gente ouviu um treinamento. Aí esse treinamento, a gente ouvia cerca de 1h30 assunto de automóvel. Negociação, financiamento. Aí acabava 1h30, ele falava assim: bom, agora eu vou te chamar aqui, vocês aqui na frente, um a um, e vocês vão explicar em 5 minutos alguma coisa daquilo que eu falei. Aí eu falei assim: ferrou. Como é que eu vou falar para todo mundo? Aí chamou o rapazinho lá, o rapazinho pegou: olha, o que você explicou foi isso, e mais isso. O cara falou assim: tá bom, chega, senão você não vai deixar nada para os outros. Eu falei: nossa, detonou, arrasou. Aí ele pegou e falou assim: você começa a sentar do lado de cá agora. Eu falei: o que ele está fazendo? Chamou o segundo: vem cá você. Aí eu fui lá pelo 8º, irmãos. Tinha 40 pessoas no curso, 40. Aí foi chamando, eu fui o 8º. Pensa num homem que tremeu, gaguejou, parecia um... Quando fala que Moisés tinha a boca pesada, minha boca estava que era um caminhão em cima dela, né? Porque eu não conseguia falar nada. Então, falou que o negócio era bom,
e não sei o quê, e nada com nada, e patinei, e o nervosismo veio, irmãos, e nada. Ah, você pode sentar do lado de cá. E eu falei, mas por que ele mandou sentar do lado de cá, os outros mandou sentar do lado de cá? No final do primeiro dia que ele fez isso, no primeiro dia ele falou assim, ó, eu pedi para alguns sentar do lado de cá, e outros para o lado de cá. Os que eu pedi para sentar do lado de cá, foi os que me agradaram. Os que sentou do lado de cá, foram os que eu não gostei. Falei, já comecei mal. Comecei ruim. Mas o critério era, na sexta-feira que ia fazer quem estava aprovado e quem não estava. Falei, bom, ainda tem chance, né? Segunda, terça, quarta, quinta. Irmão, eu sei que na segunda eu fiquei do lado do time ruim. Já na terça, eu continuei no lado do time ruim também. Na quarta eu falei assim, já estou aqui, né? Fica aqui, né? Gostei desse lugar, fiquei lá. Chegou na sexta, irmãos, já tinha acho que 18 ou 20 pessoas. Porque o restante já tinha ido. Aí ele falou assim, bom, agora é hora de eu dar a notícia de quem está contratado. Falei, bom, eu fiquei o tempo todo do lado ruim, vou ficar sendo o quê? O que não vai, né? Não vai dar certo. Aí ele falou assim, todos vocês estão contratados, porque o teste maior era a fidelidade no curso até as 5. Nós vamos ver na prática lá fora quem é que vende e quem é que não vende. Aí recebemos pastinha, fomos fazer plantão na Chevrolet, gravatinha. Aí eu comecei a falar, agora vai, hein? Eu para falar para 40 pessoas eu não falo não. Mas eu acho que Deus já estava olhando e falou assim, você não fala para 40 pessoas do teu jeito. Mas quando eu te chamar, porque até então eu não era convertido, Deus não tinha me chamado. Deus já estava olhando e falando assim, ó, no teste dos homens você foi reprovado. Mas fica tranquilo que se você não dá conta de falar em público para 40 pessoas, eu vou te colocar para quantas pessoas for necessário e você não terá vergonha, porque eu vou te encher do Espírito Santo. Aí foi para a prática. Segundo mês de venda, eu fui o que mais vendi. Aí já começaram. Bom, e aí passou. Quando Deus me chamou, fui para a igreja. Aí, em 2002, 22 anos, o Senhor falou para mim, você vai ser pastor. Voltando de Barretos, você vai ser pastor. Falei, bom, eu sou uma benção para falar. Já tenho experiência ruim para falar. Não sei falar em público. Mas isso é o que os nossos olhos veem. Mas aí entra a palavra de Deus, onde a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou no coração humano o que eu tenho preparado para você. Tem coisas que você pode pensar assim, eu tenho medo disso, eu não sei como eu seria nisso, eu acho que eu tremeria todo. Aos olhos teus, você tremeria todo. Mas quando Deus escolhe, é Ele quem levanta, é Ele quem faz, é você nem sente, Ele vai te usar. A palavra diz, abre a tua boca que eu te encherei. Deus vai te usar, porque você é um escolhido de Deus. Deus usou pescadores aqui. A Bíblia diz que Pedro era indouto. Indouto significa uma pessoa que não tem estudo. Douto vem de doutor, estudado. Indouto é o contrário. Deus escolhe uma pessoa indouta, que não tem escolaridade, que não tem estudo, que era uma vida de pescador, uma vida simples, e transforma ele num presbítero, líder de igrejas. Por quê? Porque Deus é fiel e é Ele que faz alguma coisa na tua vida e na minha vida. Isso daí é o que Ele está vendo que nós não estamos vendo, irmão. Tem coisa que Deus está vendo a teu respeito, que você não está vendo. Você consegue se imaginar como funcionar a vida inteira? Mas você sabia que Deus de repente está olhando para você como um empresário que vai ajudar a sustentar missionário fora desse país aqui, e para pregar a palavra e levar o evangelho, e você ainda ser um servo de Deus nessa nação? Mas como? É o sobrenatural de Deus, irmão. Deus conhece o teu coração, Deus sabe o que você quer. É o sobrenatural de Deus. Pastor, quando eu pego no microfone eu tremo, irmãos. Se Deus está olhando o teu coração e vê que você é escolhido, Ele vai forjar o seu coração, porque você nada mais é que barro na mão do oleiro, e Ele ainda está te formando, você ainda não está pronto, mas Ele já está te vendo como alguém pronto.
Ele já te vê como uma excelente pregadora, um excelente pregador. Você vai falar, mas eu não sou. Você não é, porque Deus está trabalhando. O dia de Deus vai chegar na tua vida. Você pode estar olhando o terreno baldio, como eu disse, mas Deus já te vê como uma casa pronta, uma mansão. O versículo seguinte fala de mais dois escolhidos. O 21 diz assim, né, dos dois, Pedro e do André. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Fala para quem está do seu lado assim: um escolhido de Deus precisa deixar as redes. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Sabe o que significa isso? Está lá na vidinha com o pai, papaizinho, mamãezinha, está lá na vida cotidiana. Quando o Senhor chama, irmãos, tem que sair do modo natural. Tem que falar assim: Senhor, eu me arrisco a andar contigo. Se arrisca a andar com o Senhor. Se arrisca a entregar a tua vida nas mãos do Senhor. Se arrisca a buscar o que Deus tem preparado para você. Que a cada dia mais você vai ficar surpreso do que Deus está fazendo para você. 4 discípulos. Escolha. Deus vai escolher pessoas aqui nessa noite, para que nessa noite essa pessoa diga assim: Senhor, hoje vai ser o meu dia. Vai ser o meu dia que eu estou entendendo o que o Senhor está falando comigo. Seja em sonho, seja Jesus, seja Deus, seja a voz de Deus, seja a palavra, seja um culto, seja vindo de Barretos para Olímpia. Não importa como, eu só sei que Deus escolhe, Deus fala e Deus faz. Um escolhido de Deus reconhece. Sabe o que aconteceu com esses 4? Eles não titubearam. Sabe por quê? Eles fizeram como Eliseu. Vou só dar um beijinho para papai e mamãe, já te acompanho, Elias. Quem é escolhido de Deus sabe que não adianta fugir, que não adianta negar, que não adianta falar não. Tem que dizer sim, tem que acompanhar. Não dá, a gente luta, mas Deus está falando no coração: você é meu, você é escolhido. Quantos caminhos você já viveu, quantas escolhas você já fez, mas eu não desisti de você, você é meu. Você é meu. Não importa se tiver gente aqui estudado, Deus vai te chamar, porque Deus não chamou só pessoas simples. Mas eu quero dizer o quê? Jeremias, sabe o que Jeremias disse? Jeremias 29 diz assim, ó: eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Deus tem pensamento a teu respeito, irmão. Ele pensa a teu respeito. Pensamento. Olha o que Deus tem para fazer. Pensamento grande. Pensamento de paz e não de mal. Para vos dar o fim que desejais. O fim que desejais. Sabe o que é o fim? Projeto concluído. Sabe que projeto que nós estamos? Projeto em andamento. Fala para quem está do seu lado assim, ó: você é um projeto em andamento. Irmãos, Deus muda a história de escolhido porque Ele está vendo longe. Deixa eu te contar uma outra história. Um homem fora de sua terra, trabalhava todos os dias, sabe fazendo o quê? Bandeja na mão e copo. Alguém arrisca essa profissão? É o quê? Vou dar uma... Quase. Vamos brincar de joguinho das pistas. Bandeja no copo nas mãos. Você falou garçom. Quase. Levando comida para o rei. Alguém se arrisca? Copeiro. Copeiro do rei. Eu estou falando de quem? Neemias. Qual que era a profissão do Neemias? Copeiro do rei. Olha a cabeça dele. Estou num lugar privilegiado. Não é para qualquer um morar no palácio. Não é para qualquer um morar no palácio. Você concorda comigo que não é para qualquer um morar no palácio? Ainda que seja trabalhando, mas quer lugar melhor para trabalhar do que no palácio, irmão? Lugar de ponta. De repente, aquele homem está dizendo assim, ó:
Eu consegui galgar, estou aqui. Irmão, ser copeiro do rei nada mais é que comer a mesma comida que o... É ou não é um status grande? Para o homem, Deus sempre consegue ver o a mais. Às vezes você está falando assim, ó, graças a Deus, Deus me honrou, Deus está me honrando, graças a Deus, Deus está fazendo isso. Ele está fazendo, mas eu quero te dizer, é só o começo do que Ele vai fazer na tua vida, porque Deus tem mais. Deus tem mais, você tem que abrir a visão tua, você tem que abrir teu entendimento. Ele tem mais para você. Aquele homem todo dia estava se achando, eu sou o copeiro do rei, sou o copeiro do rei, sou o copeiro do rei. Deus estava olhando para ele sempre assim, você está pensando que você vai ficar com a tua mãozinha bonitinha carregando taça? Olha o que Deus estava preparando para eles. Não ri não. Não ri não. Mão de copeiro passou a ser mão de pedreiro. Olha que coisa. Aí você vai falar assim, não, mas que vantagem foi? Acabou com as mãos dele. Porque ele foi levantado, escolhido para ir lá. O coração dele sabia. Quando chegou a notícia que os muros de Jerusalém tinham caído, o coração dele falou, eu sou escolhido de Deus, eu não posso deixar essa história, eu tenho que mudar. Ele falou, deixa eu ir lá reconstruir os muros da minha cidade. E foi. Você pensa que ele foi lá. A esposa do rei diz, em quantos dias? Mulher é uma coisa assim, né, irmãos? Se o rei está conversando numa prosa só de homem, a conversa seria assim. Oh, minha Alteza, eu precisava ir lá construir o muro. Aí o rei, pode ir. Vai lá, fica quanto tempo você precisar lá, não tem problema não. Agora com a esposa do rei, você vai, mas você vai voltar quando? Aí já pôs um prazo. 51 dias, ok. Beleza. Foi e voltou. E aí, pastor, o que mudou na vida dele? O final da vida. Ele não terminou o final da vida dele como copeiro. Sabe como que ele terminou o final da vida dele? Governador do povo de Deus. Você pode dar um aplauso para Jesus? Se ele se achava que estava servindo um rei, Deus falou, você vai servir outro rei, que é o rei dos reis e senhor dos senhores. Se você está achando que você vai ficar servindo o tempo todo, não. Se você está achando que você vai ter que tratar com uma autoridade, não. Eu vou te fazer de você uma autoridade. Você está numa terra de estrangeiro, mas eu vou te pôr por cabeça na minha terra. Você vai ser governador. E ele foi governador. Passou pela prova dos dias lá construindo, com muita luta, com muita batalha? Sim. Suou, machucou a mão? Sim. Mas esse foi o tempo da preparação. De repente o tempo que você está vivendo é o tempo da construção das suas mãos rachadas no tijolo da tua vida. Mas o próximo passo depois da construção, vem a honra do Senhor para a tua vida e Ele vai te colocar como autoridade espiritual. Toma posse disso. Há um tempo que parece que você sai do conforto e vai viver por um tempo de luta, de batalha, de serviço árduo, mas Deus já está te olhando lá na frente. Ele é fiel para cumprir o que Coríntios diz, que os olhos dele estão vendo para a tua vida, irmão. Deus está olhando para a tua vida, para o teu dia de manhã, embora Ele também esteja te olhando para o teu dia de hoje, para o teu coração de hoje. E o teu coração de hoje define o teu amanhã. Se Neemias tivesse falado assim, eu lamento muito que caiu. Fazer o quê, né? Vamos orar, irmão. Mas não. Coração de um escolhido sabe que tem responsabilidade. Coração de alguém que é chamado sabe que tem que sair da zona de conforto. Eliseu saiu da zona de conforto. Salomão saiu da zona de conforto e foi encarar o povo para julgar as causas do povo. Jeremias saiu da zona de conforto. Amós saiu do gadinho da zona de conforto. Pedro, Tiago, João e seu irmão André saíram do seu momento de conforto. Estava muito cômodo a vidinha nas redes. Deus tinha coisa maior. Quero te dizer,
A tua vida pode estar cômoda, mas Deus tem coisa maior para a tua vida. Basta você entender que você é um escolhido de Deus. Basta você entender que Deus está falando com você, que você vai começar a entender o que é de Deus. E quando Deus fala, vem para mim, vem comigo, faz outro caminho, diferente do que você está fazendo, você vai experimentar o que Coríntios está dizendo. Coisas grandes para a tua vida. É Deus, irmão. É Deus. Sabe alguém que era mordomo também? Obadias. Ela era mordomo. Palácio da rainha Jezabel. O Elias todo milindradinho. Sabe o que o Elias fez? Não tem profeta bom. E lá dentro do palácio, o próprio mordomo da Jezabel tinha dinheiro. E a Bíblia diz que ele sustentava vários profetas. Até que Deus falou assim, você é um mordomo, mas teu coração é diferente. Você é um mordomo, mas você é um escolhido. Por quê, irmãos? Porque ele ganhava bem, ele era temente a Deus, sabia que a Jezabel não gostava de profeta, mas ele era mordomo da Jezabel. Escondidamente, porque ele era temente a Deus. Escondido ele ia lá, escondeu alguns profetas, porque a Jezabel estava mandando matar os profetas. Mas ele não era profeta, pastor. Não, ele não era profeta, ele era mordomo. Mas já tinha um coração escolhido. Um coração que sabia o que Deus tinha para ele. Se preocupou com os profetas, escondeu os profetas da mão de Jezabel, escondido, começou a dar comida para eles. Ele era mordomo daquela rainha, sim, mas ele também era mordomo dos profetas. E o que Deus faz com ele? Deus fala assim, você se vê como um profeta generoso, mas eu te vejo como um grande profeta da minha nação. Deus é assim. Sabe o que me impressiona? Que com Amós, Obadias, Neemias, Isaías, Jeremias, Salomão, Pedro, Tiago, André, João e você, Deus continua sendo o mesmo Deus e vai fazer a mesma coisa. Última história. Queria que você abrisse 1 Samuel, capítulo 16. Samuel foi lá na casa do Jessé, escolher alguém para ser rei. O Jessé chama o mais velho. Olha o que aparece, irmãos. Chamou o mais velho, esse é o mais velho. Estudado, cara do exército, bom, entendido, um cara... Aí olha o que acontece. O profeta simplesmente dá uma conversada com Deus. Vamos ler o 6. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Tipo assim, né? É ele que vai ser ungido. Olha o 7. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê o homem como o homem vê o exterior. Porém o Senhor vê o quê? O Senhor vê o quê? O cara tinha aparência, tinha altura, era soldado do Saul. Olha o que Deus falou. Esse aí eu rejeito, não quero esse não. Qual que é o critério que Deus está usando aqui? Fala assim, coração. E você sabe muito bem que o Jessé fez passar todos os filhos para o profeta. É esse que vai ser o rei? Não. É esse? Não. É esse? Não. É esse? Não. Acabaram-se os seus filhos? Aí tinha um lá que não tinha tamanho. Tinha um lá que não tinha a força. Não tinha inteligência. O nome dele qual é? Davi. Qual era a profissão de Davi? Pastor de quê? Fala para quem está do seu lado assim, ó. Estava trabalhando com animais. Ou seja, Deus está dizendo que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. E o mesmo Deus de Davi é o Deus que está aqui hoje. Eu quero te dizer uma coisa. Deus está olhando teu coração aqui agora. Eu quero te fazer uma pergunta. Se Deus estiver lendo o teu coração, o que está escrito nele?
Você vai dizer assim, eu sou um auxiliar, sou um dentista, eu sou um secretário, eu sou um farmacêutico, eu sou um pintor, eu sou um pedreiro, eu sou um marceneiro, sou um mecânico, sou um homem da roça, sou um produtor de laranja, tem problema. Esse é o teu cotidiano dos teus olhos. Mas Deus não está vendo você pelos teus olhos, Deus está vendo pelos olhos dele. E eu quero saber se o teu coração está como o coração desses homens todos que eu citei aqui. Coração de pessoas que disseram assim, o muro caiu, eu vou lá reconstruir. Eu vou sair da zona de conforto. Deus tem algo especial para aqueles que o amam. Não tem como dizer que ama a Deus e permanecer lá, com o papai rachando lenha, com o papai emendando rede, com o papai pescando. Quem ama o Senhor e quer experimentar o que Ele tem que caminhar com Ele. Tem que entender que Deus tem um sobrenatural. O sobrenatural, irmãos, é andar na contramão do que você de repente está olhando. Manda chamar o menino então que você tem. Mandaram chamar Davi, Davi veio. Por certo, cheirando o esterco de ovelha. Cheirando ovelha. Não tendo aparência para ser rei. Mas Deus falou, é esse o meu escolhido. Naquele momento ele era um jovenzinho. Não tinha sequer capacidade para dirigir um exército. Deus olhou para ele e falou assim, ele só cuida de rebanho. Ele não sabe o que é cuidar de gente, porque rei cuida de gente e julga as causas. Faz o papel do fórum. Então, ele não tem essa capacidade, nem de ir para uma guerra, nem de nada. Só que Deus não estava olhando Davi naquele dia como pastor. Deus estava olhando ele já derrotando os inimigos nas batalhas. Deus vê assim. Sabe como Deus está te vendo? Pregando o evangelho. Sabe como Deus está te vendo? Tirando famílias da mão do diabo, trazendo para a igreja. E que através dessas famílias, terreiros de macumba vão ser fechados. E você vai falar assim, mas através da minha vida, olha o que está acontecendo na vida de outras pessoas. Deus vai simplesmente dizer assim, eu já vi isso em você há muito tempo. O que vai acontecer na tua vida, só vai ser novidade para você, não vai ser novidade para Deus, porque Deus já está te vendo assim. Para Deus não existe tempo, não existe ontem, não existe hoje, não existe amanhã. Deus não é temporal. Deus vê tudo ao mesmo tempo, Ele é Deus. Você vê o hoje, mas Deus está te vendo lá na frente, sendo um canal de bênção, colocando a mão sobre uma pessoa enferma, e aquela pessoa que era enferma, sendo levantada, porque Deus vai te usar com dom de cura. Aquela pessoa que estava lá perturbada, você vai lá e coloca as mãos, e você fala assim, ó, em nome de Jesus, até o Jesus sai meio enrascado, a hora que você vê o demônio está indo embora, você vai falar, que é isso? Nem o Jesus eu falei direito. Aí Deus vai falar assim, você não precisou falar Jesus, mas a fé que você tem em Deus, já pôs os demônios para correr, porque a partir de agora você faz parte do projeto que eu tenho para a tua vida. O projeto de Deus é esse para você. O teu coração precisa estar queimando, precisa estar ardendo para isso acontecer na tua vida, porque Deus não olha a aparência, Deus não olha o teu cotidiano, Deus não olha o teu dia a dia, Deus não olha a mesmice. Deus está olhando o seguinte, um dia tuas mãos vai deixar de ser mão de copeiro, vai ser mão de governador e vai assinar papel. Tua mão uma hora vai ser mão de empresário que vai assinar grandes contratos, grandes vitórias para a tua vida. O povo de Deus tem que ter visão, o povo de Deus precisa crer. Isso não faz você ser um homem do mundo, pelo contrário, vai fazer você ser um cristão abençoado para ajudar muitas famílias. Ops, Davi, é a mão na ovelha que você está colocando hoje? É temporária a mão na ovelha. Eu estou vendo a tua mão em espada. E as pessoas vão ter medo do teu exército. Porque as pessoas vão te respeitar. Você está morando, cuidando aqui. Você vai morar numa cidade do alto. Jebus, Jerusalém. É a cidade que eu estou preparando para você. Onde todo mundo vai te respeitar. Assim vai ser com você. Deus está olhando para você hoje. Já está vendo aonde você vai morar. Já está vendo o que você vai fazer nessa cidade. Ele já está vendo o que vai acontecer nessa cidade. Irmãos vai mexer com gado? Não vai mais não. Não tem estudo? Vai mais não.
vai escrever a minha palavra. Cadê o indouto? Cadê aquele cara que não sabe estudar? Não sabe? Não. Sabe, não, você vai escrever a minha palavra, porque eu vou digitar e você vai escrever a palavra que é de Deus. Sabe o que é isso? É Deus levantando e colocando pessoas no maior, no sobrenatural, vivendo aquilo que os teus olhos não veem, irmão. Você vai chegar daqui a pouco tempo, você vai dizer assim, ó, eu não sei como. Está preparado para isso? Eu estou lançando uma palavra profética para a tua vida. Você está preparado para receber essa palavra? Teu coração queima disso? Você vai dizer assim, ó, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu fiz isso e Deus me levou àquele lugar e aconteceu aquilo. O José do Egito era outro, irmãos. Todos da Bíblia que a gente vê, aconteceu isso. Por quê? Porque o coração de José e de todos esses homens era um coração que amava. Era coração que amava e buscava o Senhor. Coração de escolhido. Se você ama o Senhor, se prepara para aquilo que Deus vai fazer com você. Se prepara. Mas você, quem diria? Não era nada. Agora eu sou um diácono, eu sou um presbítero, sou um pastor, sou um evangelista, sou um apóstolo, sou um mestre, sou um profeta do Senhor. Como? 1 Coríntios 2, 9. Eu não sei. Eu não sei, não sabia, eu não vi. Mas Deus via, Deus ouvia e já estava no coração de Deus. Tem coisa que vai acontecer na tua vida que já está no coração de Deus. Deus vai levantar casais aqui para ser coluna abençoada aqui nesse ministério, para servir de multiplicação para outros ministérios. E esse ministério vai crescer e São José do Rio Preto vai conhecer o evangelho com muito mais veemência. Você crê nisso? Eu posso dizer uma coisa, teus filhos também vão experimentar o que eu estou falando aqui, porque Deus está olhando para os teus filhos. Tem gente aqui que pode dizer o seguinte, pastor, meu filho, minha filha já quase morreu, o diabo quase levou, já aconteceu quase isso ou quase aquilo. Sabe por que aconteceu quase? Porque o teu filho já é escolhido, tua filha já é escolhida, desde quando ela estava na tua barriga, mãe. Se prepara, querido. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.